Cumprimentamos a todos. Um bom dia, um dia lindo, abençoado por Deus. E vamos dar uma continuidade na divulgação do Evangelho de Jesus, para que nós possamos aprender e, acima de tudo, apreender, deixarmos dentro de nós os seus ensinamentos, já que nós queremos ser felizes. E nós aprendemos com ele que a felicidade vem com um caminho reto, com um caminho cheio de luz, com um caminho cheio de amor. Nós nos ligamos a ele, buscando inspiração nessa lição que vamos ler, do livro Caminho, Verdade e Vida. O nosso Chico Xavier é o médium e o Espírito que nos traz a lição é Emmanuel. E a lição que nós abrimos e recebemos, ela chama-se Capas. E o nosso Emmanuel, ele traz para nós, como início da mensagem, uma frase de Jesus, que diz assim: e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. É uma anotação de Marcos, capítulo 10, versículo 50. E aqui, o nosso Jesus está relembrando a cura do cego Bartimeu, que lançou as suas capas e foi ter com Jesus, né? E aí ele recebeu a graça do céu. Então, aqui na lição, nós entendemos o quanto é importante nós tirarmos de nós as nossas capas. E a gente carrega várias capas, várias, né? A capa do orgulho, a capa do egoísmo, a capa da vaidade. Aí nós nos iramos por qualquer coisa, é outra capa que está em nós. Não perdoamos, é uma capa pesada que carregamos e a gente nem percebe o peso dela. Então, Jesus aqui nessa lição, onde Emmanuel nos traz a clareza da lição, nos ensina a lançar fora as nossas capas. E para isso ele nos ensina como, né? Tirar aos poucos essa capa por entendimento. E ele começa a lição dizendo assim: o Evangelho de Marcos apresenta interessante notícia sobre a cura de Bartimeu, o cego de Jericó. Para receber a bênção da divina aproximação com Jesus, né? Lança fora de si a capa. Correndo ao encontro do Mestre, alcançando-o, novamente a visão para os olhos apagados e tristes. Então, quantos de nós somos cegos? Como o próprio Jesus nos lembra, somos cegos guiando cegos, né? E a gente precisa lançar fora capas para poder enxergar alguma coisa, para poder caminhar com o Mestre, aprender com ele, enxergando um caminho de luz. Porque, por enquanto, nós estamos em caminho de desespero, porque as capas nos pesam e nós, muitas vezes, somos tão infelizes, né? E nem sabemos o porquê.
É só a gente mudar, é só a gente entender e querer caminhar com Jesus e vai tirando, vai tirando. A capa do orgulho, a capa do egoísmo, a capa da maledicência, quando nós, às vezes, nem tomamos conta da nossa vida e estamos falando da vida do outro, né? O que o outro faz de errado. E nós, que estamos cobertos, muitas vezes, com tantas coisas que as capas nos escondem, né? Então, voltamos a Emmanuel. Não residirá nesse ato um precioso símbolo? As pessoas humanas exibem no mundo as capas mais diversas. Existem mantos de reis, de mendigos. Há muitos amigos do crime que dão preferência a capas de santo. Raros os que não colam ao rosto a máscara da própria conveniência. Alega-se que a luta humana permanece repleta de requisições variadas, que é imprescindível atender à movimentação do século. Entretanto, se alguém desejar sinceramente a aproximação de Jesus para a recepção dos benefícios duradouros, lance fora de si a capa do mundo, esse mundo transitório, e apresente-se ao Senhor, tal qual é, sem a ruinosa preocupação de manter a pretensa intangibilidade de títulos efêmeros, seja os da fortuna material, os da exagerada noção de sofrimentos. A manutenção de falsas aparências diante do Cristo ou dos seus mensageiros complica a situação de quem necessita. Nada peças ao Senhor com exigências ou alegações descabidas. Despe a tua capa mundana e apresenta-te a Ele, sem mais nem menos. Limpo. E nesse limpo livre, né? Essa capa mundana, muitas vezes, são os títulos que a gente almeja tanto, né? Doutor disto ou daquilo, fulano poderoso aqui ou ali, um milionário que tem um nome maravilhoso, respeitado no mundo. Nós não estamos dizendo que todo mundo é assim, mas existem aqueles que são, né? E que se acham tão maior que os outros, tão melhor que os outros, que querem ser muito considerados, mas que não consideram o erro de ninguém, né? E aqui nós temos anotados que as capas mundanas, às vezes, têm um peso que nos faz capenga. Capenga. E nós que muitas vezes nos achamos tão perfeitos, né? A lição de hoje é muito linda, quando ele nos lembra de que somos pessoas ainda no mundo com muito pouco entendimento das leis divinas. E por que nós temos pouco entendimento? Porque nós não nos ligamos a elas. Nós não consideramos ainda que elas são essenciais na nossa caminhada. E quando nós começamos a aprender aquilo que Jesus realmente nos trouxe como aprendizado, para que o nosso caminho pudesse ser mais florido, para que o nosso caminho pudesse ser mais luminoso,
nós muitas vezes nos rebelamos e não aceitamos o ensinamento do Mestre, que é essencial na nossa caminhada, mas a gente não entende isso, né? Então conhecemos pessoas e nós mesmos erramos muitas vezes quando dizemos assim, eu sou assim e pronto. Deus me fez assim. Não, Deus não te fez assim, né? A criatura humana, ela não conhece as luzes do alto ainda. Mas a luz do alto não é uma coisa inatingível para ninguém. Porque quando Jesus nos trouxe os ensinamentos, era para a nossa recuperação. Se somos ignorantes, vamos aprender as lições de amor, de fraternidade, que iluminam o nosso caminho. Então, deixamos de lado, eu não gosto dele, a pessoa erra, porque fulano fez isso ou aquilo. Não, isso não importa. Não importa para a nossa caminhada. Isso só nos pesa na consciência. O outro é assim, nós oramos por ele para que ele melhore. E vamos orar por nós para que nós tenhamos entendimento e possamos nos despir diante de Deus, como diz Emmanuel, sem mais nem menos. Simplesmente nós queremos nos despir, Senhor, porque queremos ser aquele que o Senhor criou, aquele limpo, leve, livre. Nós não vamos nos prender mais a meras coisinhas da terra, né? A fortuna, o nome, o título, eles ficam aqui. E como é que nós chegamos do outro lado? Chegamos lá dizendo, eu sou fulano de tal. Não, ali nós somos nós mesmos, sem títulos, sem dinheiro. A nossa mala de viagem vai estar vazia se nós não aprendermos aquilo que o Mestre ensina. E ele nos ensina a nos despirmos das nossas vaidades, do nosso egoísmo, né? Do nosso orgulho, porque eles não nos valem de nada, não nos ajudam em nada, simplesmente nos pesam e a nossa caminhada fica muito difícil. Nós fazemos orações em nome de Jesus por cada irmão e humanidade para que nós possamos ser melhores a cada dia, Senhor, por entendimento de amor e de fraternidade. Ampara a nossa mente para que possamos nos ligar com o alto e orar por aqueles que nos perseguem, por aqueles a quem nós perseguimos através dos nossos pensamentos negativos. Ampara a terra, cada irmão e a humanidade possa ter hoje um dia abençoado, cheio de luz e de muito amor. Graças a Deus.